Boa tarde, boa tarde. Já começou pausado? Tá, ok. Pessoal, tô deixando aqui a internet estabilizar. Bem, vamos lá. Eu vou dar início à nossa live que está programada para hoje. Não tivemos muito tempo aí de fazer a divulgação, né? Mas quem puder estar presente, ok. E nós vamos aí ao vivo, né? E também nós vamos deixar gravado para tentar disponibilizar ali no canal no YouTube. Também dá para assistir pelo Instagram posteriormente. Se alguém que está online puder dar um feedback aí se o áudio está bom, eu agradeço para ir ajustando essas coisas aí. Vi que alguém aí se puder me dar um feedback se o áudio está bom, que aí eu já vou chamar também o nosso psicólogo aqui que vai participar, o Leone, o Jackson Leone. Para eu saber se meu áudio tá bom, por favor. Enfim, vamos lá. Então, pessoal, vou dar abertura à nossa live, Prisioneiros da Raiva. Tive uma iniciativa de fazer essa live aqui pelo escritório, porque nós estamos aí no mês, Novembro Azul, né? E nós gostaríamos... Ai, perfeito! Valeu, obrigada aí pelo feedback. Então, nós estamos aí no mês em alusão ao Novembro Azul, só que nós gostaríamos de trabalhar vários temas, não só o tema que, claro, é super importante, da questão da prevenção, do acompanhamento médico, enfim, né, que é algo que a gente já que vem tratando, enfim, nesse mês, mas trabalhar um pouquinho também do que é essa masculinidade, e até a gente utiliza um termo, mas quem vai poder explicar melhor é o Leone, né, a respeito dessa questão da masculinidade tóxica e, além de tudo, dessa questão que envolve todo um contexto em que leva, por exemplo, esse homem a não ter esse autocuidado, essa autoobservação com ele, e também trazer algo sobre o nosso tema, na verdade, exclusivo da live, que é o Prisioneiros da Raiva, onde a gente entende algumas ações, né, que determinados homens tomam ao decorrer, ao longo da sua vida, sem até entender realmente o porquê que agem de tal forma. Quero só exemplificar para vocês, assim, uma ideia do que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, né, até nesse mês tem muitas piadinhas, muitas coisas, né, que tiram sarro quando a gente se fala da prevenção, e muitos, assim, uma fala que é comum. Por que você tá chorando? Homem não chora, né? Haja como homem, seja macho. Então tem toda uma cobrança, né, ao entorno disso, que leva os homens a ter também determinadas posturas, determinadas atitudes, né, que são assim trazidas pelo meio social, enfim. Então a nossa live é uma mistura aí é um bate-papo, na verdade, mas é uma mistura aí de informações, é uma mistura de interpretações, de entendimentos, e o Leone ele vai conversar bastante com a gente sobre isso. Eu vou chamar o Leone aqui agora e gostaria que ele Leone aí, com certeza já está me ouvindo, que eu vi que apareceu sua solicitação aqui, para que você também se apresente e fale um pouquinho da tua trajetória. A gente participa também de grupo reflexivo com autores, né, de violência doméstica. Então é bem bacana, Leone. Vou te chamar aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Olá, Olá! Deu certo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o áudio. Ótimo. Leone, então, um imenso prazer aqui, você sempre está disposto e aceitando os nossos convites, às vezes até um pouco em cima da hora, né? A correria do dia a dia, a gente acaba não
né, não conseguindo programar com tanto tempo, mas a gente vai chegar ao ponto de fazer isso, né, com bastante eficiência. Mas, assim, primeiramente agradeço por você se colocar à disposição para a gente conversar sobre esse assunto que eu acho tão importante, que é algo que normalmente a gente não fala, e eu queria, de fato, quero, de fato, fazer uma abordagem um pouco diferente nessa campanha aí do Novembro Azul. Então, a gente tratar um pouquinho disso, que eu acho que tem interferência. Inclusive, talvez essa questão, assim, não sei se eu posso dizer inconsciente, tenho até medo de dizer alguns termos aí, né, perante o psicólogo, mas, enfim, da gente falar um pouco dessa questão que o homem não tem esse autocuidado com ele, talvez o porquê que não tem essa cultura, né? E eu acho que é algo que vai bem de encontro aí com todos esses nossos assuntos, né? Então, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, porque, como a gente falou, talvez muitas pessoas não vão poder estar participando agora online, mas vai ficar gravado e a gente vai tentar disponibilizar, porque é um assunto de extrema importância. Então, quero que você se apresente para o pessoal te conhecer melhor aí. Bom, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, conversar e dialogar, principalmente com uma pessoa de conteúdo e uma trajetória gigantesca como é a sua, né? Bom, me apresentando, eu sou Jackson Leone, psicólogo, atuo aí em uma jornada bem interessante e sem medo de experimentar as suas guinadas que a vida apresenta, né? Sem medo de fazer escolhas. Mas isso fica para uma outra live. Atualmente eu estou como psicólogo da Secretaria de Educação, também com o consultório, com aulas e dentre outras atividades aí com palestras e cursos, né? E a Pamela fez uma provocação. E eu acho muito legal, né? Provocações sempre são válidas. Para a gente conversar alguma coisa nesse mês que é um mês de referência, né? O mês azul, ele é referência de outras coisas também. A gente acabou de passar pelo 25 de novembro, que é um dia, é um marco na luta contra essa violência absurda contra a mulher, que ainda, infelizmente, continua aí em voga. E o papo de hoje está conectado com isso, né? Todas essas coisas estão conectadas. Se a gente fosse colocar num grande quadro, assim, essa frase do engole o choro, do homem não chora, a questão de fugir do autocuidado, o que isso significa, essa coisa da síndrome do super-herói, de eu tenho que conseguir dar conta de tudo. Se a gente for colocar essas coisinhas num grande quadro, a gente vai ver que elas se conectam com a formação da personalidade do homem, né? E se a gente for criar ali, igual aquele meme em que aparece num potezinho assim, me criando, e aí coloca lá tal qualidade, tal qualidade, tal qualidade, né? Se a gente for imaginar na criação de um homem, se a gente for colocar essas duas coisas aí, né? Pra gente começar bem tranquilo, que por um lado, você espera que ele não demonstre seus sentimentos, não converse sobre os seus sentimentos, né? E aí ele não se coloca numa posição de alguém que merece ser cuidado. Coloca isso ali como temperinho, e aí você acrescenta, ao mesmo tempo, você espera sempre uma atitude não rompante, né? Saber resolver as coisas, não levar desaforo para casa, não deixar com que tirem sarro. Quando você coloca essas duas coisas, olha que interessante, você tem uma pessoa que não se espera que demonstre seus sentimentos e sensações, não comunique e ao mesmo tempo demonstre, e aqui entre aspas gigantescas, tá, pessoal? Não, que demonstre sua virilidade. E aí a gente vai ter uma violência como discurso, né? E Exatamente. isso vai azedando ali dentro de uma forma em que procurar ajuda se torna um sinal de fragilidade. E só fazendo um gancho, Leone, até para eles entenderem por que a gente colocamos ali, iniciamos com Prisioneira da Raiva, e por que a gente fala de um papo também psicojurídico, porque bem esse ponto que você está tocando aí, que né, você está iniciando muito bacana, é algo que a gente vê, por exemplo, aqui. Tem essa situação que envolve um pouco a parte de violência doméstica, a gente vê toda essa questão da reação do homem, né, de como também há essa questão histórica, essa criação que vem trazida pelo homem, que eu acho que você vai abordar um pouco, e esse fato da questão da virilidade, por exemplo, da masculinidade. O homem, às vezes, ele se sente... ele sequer vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia,
Porque na maioria das vezes, né, e é uma realidade isso, eles sofrem, como que eu posso utilizar a palavra, mas eles são, é, sofrem assim uma tiração de sarro, você tá apanhando a mulher, ou você tá vindo aqui registrar, mas não faz esse tipo de coisa, o homem age de outra forma, sempre espera essa postura mais agressiva do homem, mais enérgica do homem, sem ele ter essa possibilidade também de procurar outros meios como forma de solução, né? Isso eu acho que é uma coisa que é uma, de fato, já é uma construção, né? E se espera que ele haja dessa forma. Não que ele vai procurar aqui a justiça, o médico, não. Ele é aquela pessoa forte, ele é aguentador, ele, né? Deus o livre registrar um BO porque ele foi xingado, talvez, pela mulher, pela, né? Então Aguentador eu até se vejo que isso gripar. acontece. Tem um ponto que você falou que ele é bem interessante, que é essa questão do como resolver, né? E aí, isso vai conectar para vocês entenderem o que tem a ver esse papo psicojurídico, né? Mas imagine uma situação lá, em que o cara fez uma compra em determinado estabelecimento, lá seja do que for, seja de um carro, um celular, enfim, qualquer coisa. Fez lá a compra e aí o produto não funcionou, né? E aí vai conversar ali com seus amigos sobre aquilo, e aí vem aquela onda de reforço no sentido de, pô, o cara fez isso de propósito, tá tirando com a sua cara, você vai deixar barato. E ele tem várias opções. Dentre uma delas, ele ir lá na seara de direito do consumidor para reaver ali o, o prejuízo que ele teve, ou ir lá na loja, se impor enquanto homem e armar o circo, né? E aí você tem ampliações desse raciocínio, né? Ou seja, situação problema, possibilidade de resolver com o diálogo ou procurando uma orientação jurídica ou procurando, enfim, o que dá para se fazer, ou ir lá e resolver com as próprias mãos, né? Como se desde a infância o homem fosse recebendo essa carga de você precisa resolver os problemas, sabe? Uma discussão de vizinho, vai lá e resolve com o teu vizinho. Vai lá e tira satisfação com o seu vizinho. Um acidente de trânsito. Pô, não deixa barato. Vai lá e resolve com o cara. Então, é, esse resolver no braço, né? Conversar com os punhos, que é um termo que eu não sei se ainda hoje é atual, mas esse conversar com os punhos, ele tem muito a ver com esse lugar do homem que é colocado em um espaço em que a agressão é uma fala, né? Ele fala corporalmente com essa raiva. E aqui um ponto em que a agressividade ela não é uma coisa ruim. A agressividade ela é um impulso de vida, desde que canalizado para uma saída saudável. Agora, se ele não tem essa saída saudável dessa agressividade, dessa vitalidade, se ele não tem essa habilidade social de comunicação, né? Uma das formas dele tentar resolver esses conflitos é através da violência. E aí, por causa dessa raiva que é instigada e não acalmada pelos demais, ele acaba se encontrando em uma situação onde ele não agiu. Ele reagiu ao sentimento de raiva que ele tinha. E a partir dali, as suas ações retornam ao nível primitivo, em que é matar ou morrer, é ir para cima ou fugir, e ele acaba tendo comportamentos que são inadequados e que vão trazer consequências, né? Consequências bem complicadas aí durante um bom tempo. Isso aplicando em qualquer seara, tá? Porque quando nós ficamos refém da nossa raiva e temos esse raciocínio primitivo, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Por isso que é importante o homem olhar para si e entender, opa, isso faz parte de mim, mas eu preciso dar a essa agressividade uma saída positiva, preciso me cuidar, preciso olhar para mim. Se não, não entendo por que as minhas crianças têm medo de mim. Poxa, vamos ver como é que você está fazendo para educar essas crianças, como que você está conversando com as crianças. As pessoas não conversam comigo direito. As pessoas não me entendem o que eu quero dizer. Parece que é todo mundo me provocando. Tem um estudo muito legal feito com autores de bullying que diz que dentro da inteligência emocional deles, eles acreditam que todo mundo está provocando eles. Sabe?
uma porta que bateu, enfim, N situações que acontecem, a pessoa que não está ok com a sua inteligência emocional, ela tende a acreditar que é proposital, que é intencional, que é uma provocação. Somado isso Uhum. uma linguagem de agressividade, a gente tem rompantes de explosão. Só queria E a todo dar um oi, momento ela é Tânia. reativa, né? Claro, fica à vontade. Eu estou vendo aqui o pessoal que está assistindo a gente, mandar um oi para Julie, mandar um oi para Paloma, mandar um oi para o Rafa, mandar um oi para a doutora Hersing, mandar um oi para toda a galera que tá, a Aninha também que tá aqui, mandar um oi para todo mundo, manda um oizinho de novo aí no chat, se sintam à vontade. Boa noite para vocês, bem-vindos e aproveitem, né? Podem ir mandando suas dúvidas aqui que no decorrer a gente vai comentando, a gente vai respondendo. Por favor, doutora. Isso, ótimo. Na verdade, assim, aí só iria fazer uma complementação na questão que daí a todo momento tem essa linha de pensamento, eles estão a todo momento também agindo de forma sempre reativa, 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 né? É, respondendo com essa coisa que eles já têm ali dentro. E um ponto que você falou que eu acho bem interessante essa história é que você sempre explica, né? Da questão do lobo, a comparação. Gostaria muito que você desenhasse, mas eu acho que você não veio preparado. E na próxima, a gente tinha que desenhar os seus lobos, né? Para explicar mais ou menos. Eu acho bem importante a gente trazer isso, talvez, para as pessoas entenderem o que é esse o primitivo. A questão também daquela. Acho bem bacana para a gente entender, explicar um pouco as reações do homem, sim, né, principalmente a gente está tratando aqui sobre o homem, vamos dizer, quando você também aborda aquela situação em que dos super-heróis, o que se espera. Então, eu acho bem interessante se você puder falar um pouquinho, fazer um link com isso, acho bem legal, me lembro, porque isso é tão lúdico, né? Pena que eu acho que você não vai desenhar. Se você puder depois fazer numa folha para o pessoal entender como que é o lobo aqui. Bom, eu gosto muito de desenhos pictográficos, então os meus desenhos parecem desenhos de homens das cavernas, assim, mas é uma apropriação. E, bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo dar conta de todos os pontos. Sobre o super-herói, vamos começar por aí, porque tem uma questão que nós, homens, precisamos mudar, que é a gente fala muito preciso me cuidar. E esse preciso me cuidar, ele é uma coisa que vem com peso, sabe? Que ele automaticamente dá para entender de que, cara, você não sabe se cuidar sozinho, então você precisa de alguém para ajudar você a se cuidar, né? É, mas a gente pode olhar de uma outra forma, mudar a palavra preciso para a palavra mereço, né? E aí tem uma coisa muito legal quando as pessoas conseguem colocar dentro do termo mereço o autocuidado. Ah, eu mereço, sei lá, por exemplo, em vez de tu cortar a barba em casa, fazer caca aí e ter que esperar 5 meses para corrigir, cara, merece. Se dá um tempo, vai lá no barbeiro e deixa ele fazer o trabalho dele, né? Da mesma forma, se você percebe que você não está bem, não é uma questão de preciso, você falhou em alguma coisa, mas você merece de alguém que cuide de você, de alguém que olhe para você, veja os exames que você precisa fazer para saber o que está acontecendo aí com você. Você merece esse cuidado. Então, se algum momento na tua cabeça ficou aí como algo ruim e pejorativo, eu preciso ir. Não, eu mereço esse tempo para mim, eu mereço de atividades que eu faça só porque eu quero, não porque é uma obrigação. Eu mereço, né? Vamos ver quanta coisa vem aí de você para você do que você merece nessa questão de cuidado com a sua saúde, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com a saúde do seu relacionamento e por aí vai, né? E isso conecta com o termo do super-herói, que é a síndrome do super-herói, em que é quando a gente acredita que nós devemos salvar o mundo. E não é fácil salvar o mundo, né? Por isso que tem a Liga da Justiça, por isso que tem, eu esqueci agora o termo dos outros lugares, mas por isso que mesmo os super-heróis, eles têm lá um momento em que eles se conectam para dar conta do recado, né? E o homem às vezes acaba se colocando nesse lugar de alguém que não pode pedir cuidado, não pode pedir colo, não pode pedir um conselho, tá perdido e não pode pedir orientação de pra onde ir, tá dando volta ali na quadra. E não pode pedir orientação, né? Então, às vezes,
a gente precisa entender que, por mais que eu possa, tem coisa que eu não vou resolver, porque não me cabe, porque não me pediram ajuda, porque nesse momento eu quero me priorizar, né? Então, sair um pouco dessa síndrome de super-herói, de achar que você precisa resolver tudo, precisa saber tudo, precisa estar com a razão em tudo, né? Não. Experimenta um pouquinho isso de, opa, vamos com calma aí, não preciso resolver todas as coisas, preciso parar um pouquinho e ver como eu estou e cuidar de mim. E aí, para isso, né, o meu relacionamento precisa funcionar como um sistema de parceria. Né? Eu cuido de você e você cuida de mim. E isso nas relações que a gente vai desenvolvendo aí, inclusive com as nossas amizades, ampliando a questão de relacionamento dentro de casa. Mas isso mesmo com as nossas amizades, né? Tipo, aquele cara que só vem te pedir dinheiro, pede lá um dinheiro de vez em quando. Né? Mas brincadeiras à parte, esse caminho de mão dupla, né? Você não precisa ser o cara que vai resolver o mundo. Você pode ser o cara nesse momento que está precisando de alguma coisa, que está precisando de orientação, né? Que está merecendo cuidado. Você fala essa palavra assim, eu mereço, eu acho que é algo que traz uma sensação muito boa, né? Eu acho, e uma coisa assim que você falou, e puxando das amizades, eu acho bem importante também a gente fazer uma menção, porque assim, o homem, vamos dizer assim, né? Eu aqui, dizer que fosse homem aqui na posição, dizer assim, poxa, eu mereço ter amizades que me ajudem, eu mereço ter amizades que não me coloquem é, no fogo. Eu mereço ter amizades que não me induzam a fazer coisas que eles dizem ser coisa de homem. Então, assim, o que a gente, claro, voltei. Voltando. Ah, beleza. Assim, então eu acho que essa questão é um ponto bem importante e vamos então mudar um pouquinho a forma de abordagem. Então, quando a gente fala assim, vamos dizer, eu mereço ter amizades que realmente somam de forma positiva, porque o que eu vejo muito com os homens em si é essa questão, por exemplo, assim, daquela amizade que te coloca no fogo, que te coloca para brigar, que fomenta uma reação agressiva em qualquer coisa, seja no futebol, nessas relações assim. Então eu acho assim que o homem ele tem que olhar para ele e dizer assim, poxa, eu mereço ter amizades melhores que me ajudem a resolver as coisas ou pensar de uma forma um pouco diferente. Então eu acho que isso também é uma cultura, né, Leone? Você vai poder também dizer melhor do que eu nesse sentido, mas eu acho que é uma cultura que também a gente deve, os homens devem pensar sobre isso, né? De uma forma como um merecimento, né? Sim. Então, uma dica para isso é, quando você conversa com um amigo, você tá lá querendo desabafar, e você percebe que você sai ainda mais irritado, ainda mais instigado a resolver aquilo na base do berro, na base da força bruta, opa, pera lá, né? Será que essa conversa aqui, ela tá me ajudando a evoluir, ou ela só tá colocando mais lenha na fogueira, né? E aí, vamos colocar alguns pingos aí. Amizades que agrega, áudio bom e conselhos bons. E aí, Gisele. E aí tem uma coisa muito importante que é assim: amigo é amigo, é um local para conversar, desabafar, trocar ideia, mas não vamos substituir os profissionais por amigos. Né? Então, Uhum. tá com dor, não vai fazer automedicação aí, você tem que procurar ajuda médica. Tá com problemas ou com questões jurídicas, não vai conversar com um amigo e formar uma galera e ir lá tentar resolver. Vai conversar, vai se aconselhar com alguém da área jurídica. Tá? Mas eu não tenho. Eu percebo que quando eu vou procurar isso na minha família, ali é uma panela de pressão, é mais estressante, não consigo encontrar, identificar uma pessoa para fazer esse vínculo para conversar. Vamos lá, vamos procurar no teu contexto religioso. Ali também não encontro atualmente, ou não pertenço atualmente a nenhum. Beleza, vamos lá, vamos procurar no teu círculo aí que você tem. Mas, gente, tem um profissional
e que ele está disponível na rede pública também, inclusive, que é um profissional que está ali para conversar com você, para te ajudar a refletir, para te ajudar a se perceber. Né? Então, tem papos que a gente tem que ter com os nossos amigos, mas a gente precisa saber quando é hora de buscar uma ajuda profissional. Quando é hora de conversar com um psicólogo, quando é hora de conversar com um advogado, quando é hora de conversar com um dentista. Né? Vamos descer um pouquinho aí dessa questão de super-herói, MacGyver, o cara que resolve tudo, e buscar as especialidades, né? Você merece que quem olhe para a tua questão seja alguém que entenda, né? Para não ficar aquele, na minha opinião, amador, que às vezes pode te levar a complicar a tua situação, né? E aí, por não conhecer muito bem o amparo legal daquilo, você pode inclusive agravar o que você está passando. Vamos trazer agora para um âmbito de violência doméstica? Então, poxa vida, houve lá uma situação, houve um rompimento, houve uma separação, tem aí uma medida protetiva, por exemplo, e você está conversando, e lá fala muito claramente sobre a questão do afastamento, inclusive em âmbito por outros meios, como digital, celular, redes sociais, e aí está lá descrito muito lindo e perfeitamente. E o oficial de justiça conversou com você quando foi entregar. E aí, tá conversando com seus amigos lá, eles falam, não, cara, vai deixar barato, ó, porque não sei o que, não sei o que lá, eu vi tal coisa, não sei o que. Vai lá, liga, toma satisfação, age como homem. Pera lá. Príncipe de conversa. Eu sou homem. Então o que eu fizer é coisa feita por um homem, né? Então, cuidado. Porque quando a gente não está com a terapia em dia, quando a gente não está com a nossa jornada de autoconhecimento em dia, qualquer etiqueta que jogue na gente gruda. E aquilo fica desconfortável. Então, quando você não está ok com o teu processo de evolução, com o teu processo de autoconhecimento, você fica frágil à provocação. Porque, às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer é sair daquela situação. E uma coisa também, Leone, que é importante a gente agregar né, em tudo isso que você está falando, até como a gente está trazendo já para o âmbito da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, né? Aqui eu até depois vou fazer um comentário do que a Aninha, não esqueci não, a Aninha fez um comentário aqui, vou falar um Muito pouquinho bom. sobre rapidamente. Mas assim, essa questão que também é importante a gente trabalhar, essa questão do homem eu mereço, né? Enfim, eu achei bem interessante essa questão do controle, observação da raiva, e trazendo agora para o âmbito de violência doméstica e familiar, é muito importante que o homem entenda que ele também é sujeito de direito, né? Ou seja, você tem que falar a mesma língua nesse sentido. Então, às vezes, como você comentou, não adianta ele falar, a manifestar a revolta dele para o homem do bar, para o amigo, sei lá da onde, se ele não tomou as devidas cautelas ou precauções, ou, por exemplo, aconteceu tal fato não é dessa forma. Então, você deve procurar um profissional, seja um advogado, né, para que te auxilie nessa situação e para que você faça a tua manifestação, imponha ali as tuas condições. Opa, tem medida protetiva? A questão não é o desrespeitar a medida protetiva. Se ela talvez não tenha sido aplicada de forma adequada, ou ele entende que aquilo não procede, qualquer coisa, como são as formas de comunicar dentro de um processo judicial? É através de uma manifestação, através de um profissional. Não é você indo lá na pessoa da esquina, mandando recado, mandando mensagem, ligando, né? Ou ali tá nesse ambiente, como você falou, e de repente, vou lá tirar satisfação, né? Então, assim, a gente precisa que seja observado essas formas de comunicação, né? Que são as formas legais de se fazer isso, né? E isso entra muito, como eu falo, da masculinidade, fazer isso e aquilo, e acabar não procurando os meios corretos, né? Como aquele negócio, vou escutar isso, vou tomar uma pinga com mel, a pessoa tá morrendo, tá doente lá, né? O homem tá lá mal, gripado no extremo, mas não, o negócio de resolver é na raça, vou tomar uma pinga com mel, né? Então, assim, é uma expressão que a gente escuta. Então, ele deixa de fazer e, né, enfim, é algo que precisa melhorar essa forma de comunicação, de relação, desse autocuidado, observar que existem meios para isso, precisa começar a mudar essa visão, essa forma de agir, né? E aí, tem uma questão muito importante que ela é assim.
Não estamos dizendo que a violência ela é algo exclusivo masculino. Não. A violência ela é uma ferramenta que não deve ser utilizada, né? Existem N outros dispositivos para se utilizar. E aí, feito isso, né? Acho que a violência, a gente não está colocando a violência como algo exclusivamente masculino. E sabendo-se que, quando se trata de relacionamentos, essa agressividade, seja física, verbal, patrimonial, quando você destrói o bem de uma outra pessoa, seja celular, seja qualquer coisa, ela pode vir de qualquer um desse relacionamento. E aqui a gente amplia para qualquer forma de relacionamento, inclusive relacionamento homoafetivo, né? Então, feito esse parâmetro, vamos responder com relação à raiva. Poxa vida, é um relacionamento que você percebe que está te fazendo explodir. É um relacionamento que você percebe que está te tirando do controle. Então, ele é um relacionamento em que você percebe que você está muito próximo de uma situação limite. A gente precisa falar sobre isso, né? Então, opa, eu estou vendo que cada vez mais nesse círculo de violência, né, as 3 fases ali bonitinhas em que tem a lua de mel, aí começa aquela angústia, começa a desavença e bah, explosão. E aí você percebe que cada vez mais, em vez de círculo, está sendo uma espiral, onde a fase da tensão e da explosão ela acaba durando mais do que a fase da lua de mel. É como se você estivesse numa relação horrível com pequenos momentos de felicidade. Meu amigo, minha amiga, essa é a hora da gente pensar, né? A gente vai mesmo esperar um desses momentos em que a gente vai ficar refém da raiva para acabar tendo uma resolução negativa, para acabar explodindo. Esses são os momentos em que a gente precisa parar para refletir para onde o nosso barco está indo. O que nós estamos fazendo aqui, né? E aí tem uma coisa que não é fácil, né? Nas palestras eu falo sobre panela de pressão, mas tem uma outra imagem, né? Poxa vida, eu realmente me acostumei a estar com um quadro e desenhar. Mas tem um Próxima vai outro ter desenho. quadro. Vou arranjar um. Tem um outro desenho que são vários fósforos, já viu esse? E aí os fósforos estão se acendendo assim, estão pegando fogo. E de repente tem um fósforo que ele é puxado para baixo. E aí aquele fogo não vai continuar, né? Encontrou todas as cabeças quentes ali e o fósforo acendeu, até que uma pessoa se retirou e aquilo não queimou. E tá aí uma coisa que é difícil para homem, para mulher, para criança, para idoso, para o doguinho, para qualquer pessoa que se conecta com alguém. Se desconectar dessa pessoa. Não é fácil. Mesmo quando a gente percebe que não tá bom pra gente, não é fácil mesmo assim. Mas, daí que vem, né? Poxa vida, eu tô num momento que preciso tomar uma decisão importante. Não precisa tomar essa decisão sozinho, se aconselha, conversa, busque uma ajuda profissional, vá conversar com um psicólogo, vá conversar com as pessoas que você sente que conseguem abrir a sua forma de pensar. Porque às vezes a gente não está falando de procurar uma válvula de escape, de fazer uma terapia de casal. Às vezes a questão é perceber que aquela relação acabou, que aquela relação já não está mais saudável, que aquela relação já não vai mais para frente. Então, independente de onde está vindo essa agressão, tá? Poxa, a relação ela já não está mais num patamar de relação saudável. Já se romperam fronteiras, já se romperam limites que não devem ser rompidos, como respeito, como companheirismo, como se preocupar com o outro. Passou essa fronteira, aí a gente precisa elaborar o nosso luto, porque a relação acabou. A gente está buscando um fantasma de algo que não tem mais. Talvez estejamos, inclusive, presos em uma idealização. Sabe? Aquela coisa de acreditar, como Cássia Eller, acreditar que tudo é para sempre. Só que o para sempre, né? Então, a gente precisa de uma maturidade muito grande para refletir sobre isso. E sair de algo, buscar uma ajuda antes da explosão. Exatamente, esse é um ponto bem importante, e talvez a gente consiga entrar um pouquinho na pergunta da Aninha ali, né, do que ela colocou. Porque tudo isso que a gente está falando uma coisa pré, né? A gente não está falando já com a incidência da Lei Maria da Penha, com essas situações que acabam chegando nesse ponto. A gente está tentando trazer uma visão, né, dessa questão mesmo, tema, né, volto a repetir, né, prisioneiros da raiva,
que é justamente nesse sentido, né? Da gente tentar observar tudo isso, tentar ter uma visão antes que a panela de pressão exploda, né? Então, a Lei Maria da Penha, a gente deve pensar que ela deve ser, como nós falamos, vamos dizer assim, deveria ser uma última rácio. Por quê? Em que pese a Lei Maria da Penha, ela traz diretrizes, né, do combate à violência doméstica e familiar, que isso é uma coisa histórica, infelizmente, né? E que muito precisa ainda ser trabalhado e debatido, né? Mas ela, quando a gente está com a nossa live aqui no sentido de observar antes que isso acaba tendo a necessidade de incidir em algumas disposições da Lei Maria da Penha, né? Para que realmente a gente observe as nossas formas de agir, que como a nossa live está mais voltada assim no sentido da conscientização do homem, aqui do Novembro Azul, então assim, né, sem excluir qualquer outro público, né, e como você disse, sem dizer que a violência é estritamente do homem, não. A gente está dizendo pelo contrário. Dizer assim, que a partir do momento que ele diz que ele merece uma qualidade de vida melhor, então tudo isso deve ser observado, né? Deve ser assim, porque tem essa coisa, né, como você falou, do super-herói, da questão primitiva, da questão de como é o ideal do homem agir, né, como no trânsito. Gosto muito também do teu exemplo na palestra, né? Você está ali no trânsito, teve uma discussão no trânsito ali, né? E daí, como que você... E isso você pode ver que também não é estritamente para homem. Mulher também age dessa forma. Então, mas, né, tratando aqui, o que você espera, né, muitas vezes da pessoa? Que a pessoa desça do carro, poxa, meu amigo, como você diz, você melhor que ninguém vai poder explicar isso. Ô, meu amigo, como que, né? Ou você vai se espera que você desce e reaja como? Se quiser falar um pouquinho, Leone, sobre né, essa tua comparação que você faz também, que eu acho que entra muito na questão né, da gente ser prisioneiro da raiva mesmo, né? Vou conectar isso com a história dos lobos, então, que me perguntaram lá e você ia comentar sobre. E aí, eu vou, na sequência, responder isso daqui. Existe algum respaldo legal para o homem que vive em constante ofensa? Vou guardar isso, mas tem a ver, de novo, com eu me perceber na situação que eu estou, né? Tenho, claro, tenho que fazer, tenho os dispositivos? Tem. Só que aí serão outras circunstâncias, serão outras situações, e aí a Pamela vai conseguir explicar muito melhor dentro da área jurídica, né? Porque a Maria da Penha, ela tem um público. Assim como a lei, que me fugiu o nome agora, não é Henri Borel. É Henri Borel a que é voltada para criança? Também, tem várias. Tem uma nova agora da medida protetiva que ela é voltada para a criança, né? Que é super recente e que é bem interessante também. Ou seja, são dispositivos distintos. Você não vai aplicar da criança no homem, não vai aplicar o Estatuto do Idoso em um adulto, não vai aplicar a Lei Maria da Penha para uma violência que não seja doméstica ou dentro de uma seara afetiva. Mas o teve a homem medida fica sem protetiva respaldo. também em relação à criança, né, agora. Isso. Que também nesse âmbito, né? Isso, mas com relação a dispositivos jurídicos, o homem não fica sem respaldo, né? É justamente procurar o auxílio de um profissional no âmbito jurídico que vai poder analisar especificamente o caso dele e responder, olha, o que você está sofrendo é essa situação, né? Para ele entender ali quais são os direitos que ele tem, quais são os caminhos que ele tem. E a gente não vai conseguir responder isso enquadrando no âmbito jurídico, que não é o que foi feito para protegê-lo. A gente precisa olhar para o âmbito jurídico no qual ele se encaixa. E aqui, como tá também a Aninha mencionou, eu não sei se ela está aí, mas que nem para mulheres existe a Lei Maria da Penha. Veja, a Lei Maria da Penha, ela não, como eu sempre gosto de pontuar, a Lei Maria da Penha, ela traz um tipo só hoje, atual, de crime. Porque ela traz diretrizes do combate à violência, né? Então tem várias coisas ali, como a mulher deve ser tratada, que tem, né, que sofre a violência, que são, né, os tipos de violência, né? Mas crime mesmo hoje foi colocado apenas um, que é o descumprimento de medida protetiva, né? Que lá, enfim, isso vem em 2018. Os demais crimes que incidem, lesão corporal, ameaça, eles estão previstos no Código Penal. Então ele pode ser tanto aplicado para homem como para mulher.
Então, se o homem ele vem e sofre uma ameaça, se ele sofre xingamentos, aí pode enquadrar no crime realmente da ameaça, que é o 147 do Código Penal, pode, foi agredido, lesão corporal, mas como que o homem faz valer esse direito dele? Aí está o problema, que não há comunicação. Porque o que acontece? Quando o homem passa por uma situação dessa, ele não registra o boletim de ocorrência, normalmente. Ele não procura a ajuda de um profissional. Como, da mesma forma, ele não procura a ajuda de um profissional da saúde, quando ele está enfrentando alguma situação. Quando ele tem dificuldade em resolver um conflito familiar que nem chegou ali numa certa violência, mas está tendo um conflito familiar, normalmente ele não procura um profissional, um psicólogo, sei lá, você tem uma indicação, um psiquiatra, não procura, entendeu? Então, essa é, às vezes, a diferença do que acontece. Não é porque não existe uma legislação para atender esse tipo de coisa, mas não são procurados pelos homens, entendeu? Então, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela é importantíssima, mas ela traz diretrizes. É muito diferente de pegar e, propriamente dito, criminalizar o homem. São duas coisas bem diferentes, né? Então, é bem disso que a gente está falando, que precisa mudar essa cultura de agir dentro da legalidade. Então, o homem ele precisa saber que ele tem esses direitos e que ele precisa agir dentro da legalidade para fazer valer esses direitos. Senão, vai perder totalmente. Nem muito falar, o conflito, a esposa impediu de ver meu filho. Mas, poxa, é você indo lá no portão, batendo e fazendo a força que o filho venha, que a mulher permita? Não. Se está tendo essa resistência, o que você tem que fazer? Da mesma forma que a mulher faria. Você vai ingressar judicialmente, garantindo seu direito de pai, se for para pleitear a guarda, ok. Se for para garantir a convivência, ok. Porque é o direito. O direito está aí para ser, né, respeitado. Então, é essa cultura que a gente está tentando trazer aqui que precisa mudar, né, Leone? E daí que vem uma coisa muito importante, que não é criminalizar, mas é você responsabilizar. Por isso que eu preciso me conscientizar das minhas ações para não ficar refém da raiva, né? Porque eu esteja consciente do meu agir para eu continuar estando dentro de uma seara e não ficar refém e acabar me colocando numa situação que ela vai ser mais complicada ainda. Isso tem a ver com o exemplo que eu comento na palestra que são dos lobos, que é uma historinha, não foi eu que inventei, em que nós temos dentro de nós, isso todo mundo, você também que está me ouvindo aí, tem dois lobos, né? Um lobo, ele é mais instintivo. O que nós temos de memória genética de sobrevivência. A gente já vem com um arcabouço pronto e é primitivo isso, é instintivo. São uma série de emoções que basta provocar que a gente vai sentir como os outros animais, né? Então, a raiva, a felicidade, dentre outras searas aí, ele tem. E como ele é instintivo, ele é para sobreviver em um ambiente hostil, a sua resposta é uma resposta mais extrema, né? Frente a uma situação de ameaça, vou matar isso, eu vou fugir disso, né? Dentro de uma situação perigosa, ou eu vou anular, acabar, exterminar com o que está me colocando em perigo, eu vou fugir disso. Mas, enfim, o lobo instintivo, ele ele está dentro de você e ele coloca aquela visão túnel em você. Ele faz o teu sangue ferver. Ele tem uma potência muito grande, né? Não quer dizer que ele seja ruim, mas ele é um instinto primitivo que a gente tem. Por outro lado, a gente também tem um outro lobo, que é um lobo mais racional, que aprendeu a conviver no bando, não é um lobo solitário. Esse lobo é o lobo da matilha. Então ele tem um comportamento aceito ali dentro, ele sabe como se comportar ali dentro, entende como a hierarquia funciona, entende como as regras sociais funcionam, sabe como agir em um contexto social. E o tempo todo, a gente tem esses dois lobos gritando ali dentro do nosso ouvido, dizendo o que a gente vai fazer. Ataca? Não, conversa. Faz isso? Não, faz aquilo. O tempo todo, né? E tem horas que o nosso lobo mais instintivo, ele chega a uivar pra gente de raiva, né? Em determinadas situações. E eles têm constante briga para tomar o controle e decidir qual deles vai dizer o que a gente vai fazer. E qual deles vence nessa briga é aquele que a gente mais alimenta. Se você alimenta mais, se você deixa sair mais a sua resposta instintiva, é assim que você vai agir com seu filho, com a sua filha, com o vizinho, em qualquer situação. Se quem você passa mais tempo
treinando, alimentando, se conectando ao seu lobo social, essa vai ser a resposta que você consegue dar na maior parte das situações, mesmo quando com raiva. E aí, ter isso não é algo fácil. Primeira coisa, você precisa olhar e saber que você tem esses dois lados. Para aí você entender, opa, qual desses está saindo mais? Sou eu que estou controlando e soltando? Ou eles estão brigando agora, independente de mim, se eu estou lá sentado de braços cruzados esperando qual vai vencer? Então, para isso a gente precisa refletir. Eu trago um exemplo que é o de trânsito, né? Imagina que você está lá numa situação e aí parou no sinal vermelho e você só escuta aquela freada atrás de você e o carro colide na sua traseira com o carro parado no sinal vermelho. Está certo? Está certo. Parou no sinal quando tinha que parar. O carro de trás veio e bateu em você. E aí o que você vai fazer? Né? Você vai descer do carro, olhar para quem está ali atrás, ver se está tudo bem, ver se não tem uma criança ali, ver se não se machucou, se vai precisar pedir socorro, né? Perguntar se está tudo bem. Ou foi o cara que bateu em mim, vou descer com a chave de roda já, não quero nem saber, é pé na porta, soco na cara. Então, qual é a resposta que você vai dar? Qual é a resposta que a sociedade espera que você dê? E qual é realmente a sua resposta? Porque lembra que às vezes a gente pode ter a sensação de que a sociedade nos cobra por algo, mas nos responsabiliza de uma outra forma. Então, sempre que você sentir que tem alguém te inflamando, te intisicando, que eu adoro essa palavra, te influenciando a ter uma decisão mais via e irracional, lembra que quem vai cumprir com essa consequência não é quem está te aconselhando. É você. Você é responsável pelas suas ações. Né? Você não consegue transferir isso. Então, é muito importante que você se lembre disso. Eu posso ouvir conselhos, mas no final das contas, sou eu. Então, se tem uma pessoa que você merece cuidar, é você. Essa é a pessoa a quem você vai recorrer. Essa é a pessoa com quem você tem que se dar bem. Esse tem que ser o seu melhor relacionamento. Exatamente, perfeito. E assim, isso então vai, nossa, é uma reviravolta realmente, né? Se a gente fosse desenhar por onde a gente começou e aonde a gente já está e para onde a gente está voltando, né? Tá tudo realmente interligado, né? Essa questão da enfim, da forma de criação, da forma que é costumeiro, do que é empregado pela sociedade, do que se espera da atitude, né, do homem e tudo mais. E até você veja como que as coisas são, né? Nós aqui no escritório, eu lancei aqui um brindezinho para os meus clientes e tal, do Novembro Azul, né? E eu fiquei, pensa na dificuldade que eu fiquei para criar uma frase. Porque para a mulher é muito comum você dizer assim, se cuide, se ame, faça, né, como é que eu posso dizer? Tem aquele atenção, esse autocuidado, se toque, né? Faça né, o toque em casa para mama e tal. Que frase que eu vou usar na campanha para o homem? Porque, assim, é verdade, estou aqui desabafando com vocês ao vivo, isso vai ficar gravado, mas é uma realidade. Eu falo pro homem, assim, desculpa ter exposição, mas assim, se ame, se toque, o que ele, como que fica isso, a interpretação dele, né? Já vira, já cai na bagunça, e ele acaba realmente não tendo esse olhar, esse autocuidado, esse dizer assim, poxa, eu mereço, né? Eu mereço ir ali tirar esse dia, esse momento, para eu fazer o exame, nem que seja de sangue, gente. Eu sei que não é recomendável, pelo que eu digo assim, que ele não é 100%, que existe o exame correto, que é o do toque e tudo mais. Eu não sou médica, mas assim, a gente vê nas campanhas, enfim, tudo. Mas assim, pô, você merece começar já a olhar para você, ter esse autocuidado, não sei se auto-respeitar, né? Porque isso acho que vai impedir muita coisa. E a gente falando também da questão jurídica, você vê, né, a lei da alienação parental, essa questão veio assim, foi um certo ponto uma revolução em relação aos pais também, né, que começaram a ingressar mais judicialmente, às vezes com garantia de convivência dos filhos, com a questão da guarda. Hoje a demanda é maior,
dos pais, né, em relação a isso. Então, é realmente aumentar essa percepção, né, Leone, essa visão e realmente pensar, nem que seja aí no mês de novembro, o programa a cada ano, falar, no mês de novembro eu vou, eu mereço, né? Tem uma coisa muito importante que é assim, eu não vou entregar sobre a questão do exame, porque eu acho que dentro do que a gente está falando, já vale você se perguntar quando foi a última vez que você fez o seu check-up, né? Uhum. Então, se faz mais de 6 meses, se faz mais de 6 meses, né, marca para essa semana ainda, poxa vida. Mas, se faz muito tempo desde que você fez o seu último check-up, aproveita e marca e aí você pergunta para o seu clínico, né? Ah, quais são as opções? Quais são os exames que eu preciso fazer na minha faixa etária? Sabia que há uma diferença muito grande na questão dos exames de sangue que você vai checar, na questão do nível hormonal que você precisa checar. E falando de nível hormonal, gente, isso é tão importante que a oscilação hormonal vai influenciar a sua personalidade, né? E aqui há pessoas que super entendem disso, que tem uma oscilação, né, hormonal aí a cada 28 dias, entendem do que eu estou falando, mas tem outras pessoas que têm que fazer reposição hormonal, entendem do que eu estou falando, e tem os colegas de academia que fazem uso de alguns suplementos, de algumas outras coisinhas, e se isso tem um pé no hormônio, meu amigo, não faz isso na louca, tá? Procura aí o endócrino para te acompanhar, por mais que o endócrino vá dizer aí que vai te puxar a orelha com o que você está fazendo da sua vida, mas vá fazer um acompanhamento, pelo menos para você ter consciência do que está acontecendo com você e se você está fazendo da maneira correta, né? A gente tem um problema muito grande dentro dessa síndrome de super-herói, que é você achar que você tem que ser o MacGyver, resolver tudo ali com ajustes técnicos, com gambiarra, e aí você faz gambiarra no teu corpo, meu amigo. Quando ao invés de consultar um profissional, você pega a dica com um amigo, você está fazendo gambiarra no teu próprio corpo, você tem noção do que isso significa? E o Rambo é imortal, mas isso não vai acontecer com a gente. Ali é filme. Eu sei que eles implantam, como você fala, né, Leone? Essa ideia que você tem que ser o Rambo, que você tem que ser o super-homem, né? Mas, gente, não somos. Você não vai ter. A tua única fraqueza não vai ser, como é que é, do super-homem, Kryptonite, sei lá, como é que fala. É, enfim, não vai ser a única fraqueza, né, Leone? São inúmeras outras que precisa ter atenção, né? E assim, vamos lá. Se você tem dificuldade de se comunicar, se você percebe que as pessoas não compreendem o que você está dizendo, isso são sinais bem interessantes para você procurar conversar com um profissional, sabe? Tem uma regrinha de sinais que eu costumo usar para a clínica, quando os pacientes perguntam lá, quando é a hora de conversar com um psicólogo? A minha resposta padrão é sempre. Agora a gente vai ver qual que é o nível de urgência disso. O nível vermelho de urgência é quando o seu sofrimento psíquico está impedindo você de trabalhar e de exercer suas funções. E sofrimento psíquico é qualquer coisa que ocupe indesejadamente seus pensamentos ou suas emoções. Aqui inclui a raiva. Então aconteceu alguma coisa aí, um término de relação ou perdeu o emprego, e você percebe que isso te abalou tanto que em vez de procurar um outro emprego, você está planejando sua vingança mirabolante. Você não consegue sair da cama e tá com aquela sensação de que nada do que vai fazer vai resolver. Ou seja, quando os seus pensamentos, quando suas emoções chegam a um ponto de prejudicar trabalho e relação com as outras pessoas, nível vermelho. Tá? Alerta vermelho aí porque você está muito próximo de coisas que não são legais e isso pode evoluir muito facilmente. Tá? Alerta amarelo, sinal amarelo para você. Quando você percebe o sofrimento. Então, opa, ainda está manejável. Eu consigo disfarçar. Então, quem é próximo de mim percebe que eu não estou bem. Mas quem não me conhece acredita no meu sorriso amarelo, entra dentro do meu bom dia e não consegue perceber que aqui do lado de dentro eu estou com pensamentos invasivos e recorrentes. Ou seja, eu não quero ficar pensando nesse assunto. Mas esse assunto, esse problema fica vindo e fica martelando quando eu não quero. Vou tentar dormir lá de noite e aquela conversa fica voltando, inclusive com umas frases que eu devia ter dito na hora e não disse, mas fica voltando e remoendo e remoendo. Opa,
Sinal amarelo aí. Você está conseguindo controlar, contornar a situação, ser um adultinho funcional, mas tem uma coisa aí te incomodando. Não vamos esperar chegar no vermelho. Não vamos esperar chegar a tal ponto que isso vire uma obsessão. Não vamos esperar chegar a tal ponto que isso vire uma ansiedade, que isso vire uma depressão. Vamos já no amarelo mesmo, né? Você merece ter esse momento para você, para se cuidar, para voltar a ficar bem. E qual que é o sinal verde? O sinal verde é quando você tá bem, tá ok. Eu quero entrar numa jornada de autoconhecimento. Eu quero parar para refletir se quem eu sou é quem eu quero ser, ou se eu estou sendo muito uma consequência da minha criação, uma consequência das expectativas que as outras pessoas têm em cima de mim, uma consequência do que a sociedade espera que eu seja e que eu me comporte, das decisões que os outros esperam que eu tenha. Né? Então vamos fazer uma jornada de autoconhecimento mais tranquila para você se perceber. Tem muita coisa que talvez você esteja colocando na caixinha do não controlo isso, que você pode controlar isso. Né? Que você pode trazer isso para você, né? Para você se responsabilizar. Né? Se responsabilizar pela sua felicidade, se responsabilizar pelo seu dia. Ou seja, não depender de outra pessoa para se sentir feliz. Né? Começo de conversa aí numa jornada de autoconhecimento. Então, quando buscar um psicólogo? Sempre. E você vai ver qual que é o teu nível de alerta. No verde, tranquilo, quando você puder, quando você tiver tempo. Amarelo, vamos procurar para evitar que isso evolua. E vermelho, meu amigo, minha amiga, se você está no vermelho, vamos procurar aí ajuda profissional, porque você merece, tá? Excelente, Leone. Nossa, como passou rápido. Eu acho que a nossa live em 1 minuto ela vai cair em geral. Então, assim, eu gostaria de deixar uma mensagem, primeiramente, te agradecer, então, aí, né, por toda teu conhecimento, por dividir, por compartilhar, né, teu conhecimento com a gente e aceitar sempre os desafios, né, vão ter mais. Andei sumidinha aí, mas agora já estou programando aí uma sequência de lives que eu acho que é super importante enfim, né, conta aí com a tua colaboração de sempre. E eu acho que a gente podia, né, deixar essa frase assim final e direcionada assim mais ao público de fato masculino, que é assim: eu mereço me cuidar, eu mereço me respeitar, eu mereço ter esse autocuidado, eu mereço ter companhias boas, né? Acho que é a mensagem da gente mudar realmente, eu preciso, como você disse, né? Você trouxe esse negócio, eu achei sensacional. De você mudar, eu preciso para eu mereço, né? Eu gostaria só, se me permite, assinalar, porque agora que eu percebi que eu entrei com a minha conta pessoal na live, tem uma outra conta que eu ainda estou me acostumando com ela, que é o @psicojack no Instagram. Então lá tem conteúdo de psicologia, tem uns videozinhos lá bem legais para você se divertir, para você conhecer um pouquinho mais da psicologia. E qualquer coisa que você tenha de comentário, sugestão, perguntas para fazer, pode mandar, tá? Vai lá, entre em contato. Claro, se for da área jurídica, aí não é para mim que você vai mandar, mas dentro da É. seara psicológica, estou à disposição. Perfeito, então, gente, muito obrigada para quem conseguiu nos acompanhar ao vivo. Encaminhe para o pessoal, para quem vocês puderem também, se vocês acham importante ouvir sobre isso, falar sobre isso. Aquele irmão, aquele pai, aquele amigo que se nega totalmente de né, se autocuidar, fale para ele que ele merece. Vamos adotar então essa ideia, essa campanha. Fale que ele merece ter esse carinho, esse cuidado com ele. E, né, se necessário, a gente logo vai ver aqui para disponibilizar. Mas compartilhe com quem vocês amam, que vocês gostam e que vocês entenderam aqui a nossa ideia para que a gente comece a mudar um pouquinho e nos conscientizar, né, um pouco diferente aí. Belezinha? Gente, obrigada então. Uma excelente fim de tarde aí para todos vocês. Obrigada, Leone. Um abraço. Obrigado. Tchau do Jet. Tchau, tchau. Até.